Boa noite. Boa noite. Boa noite. Edilson. Boa noite. Consegue me ouvir direitinho? A sua imagem está meia. Não sei se é por causa da internet. Tá ruim? Melhorou. Vamos aguardar aí uns minutinhos, né? Uhum. Vou colocar aqui o tema de Perfeito. hoje. Boa noite, Maria. Paulo. Problemas do amor. Isso, são vários. Podemos iniciar, né? Pegar nossa água, né, pessoal? A gente aproveitar aí boas companhias para fluidificar essa água, transformá-la num remédio, não é? Edilson está com problemas na internet. Caiu. Nadir, boa noite. Agora vamos aguardar o Edilson entrar de novo para a gente iniciar. Se não conseguir, a gente vai começando.
Vamos dar início, então, vamos fazer a nossa prece. Vamos serenar os nossos corações, os nossos pensamentos. Primeiramente, agradecendo por todas as bênçãos desse dia, as bênçãos de todos os dias, né? Pedindo ao nosso Pai, permita que os nossos amigos, benfeitores espirituais, possam vir em nosso auxílio, nos ajudando a compreender melhor os ensinos, possamos absorvê-los, guardando no recesso dos nossos corações, dos nossos espíritos, e em tempo breve podermos praticar o que nós aprendemos. Obrigada por mais essa oportunidade, Senhor. Que seja sempre feita a vossa vontade e não a nossa. Que assim seja. Giovana, boa noite. Bom, tema de hoje, então, Problemas do Amor, do livro Segue. Vou fazer a leitura para que aproveite as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo ao Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 10. Sejam bem-vindos, Nilson, Bárbara, todos vocês. Primeiramente, eu vou fazer aqui uma pequena correção, porque essa primeira passagem de Paulo aos Filipenses, ela foi traduzida do grego. E Emmanuel trouxe no léxico analítico Novo Testamento uma correção. Ao invés da palavra aproveis, é proveis, para que proveis as coisas que são excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum. Lembrando que também a palavra escândalo, ela tem um conceito no Evangelho um pouco mais abrangente, um pouco mais aprofundado, né? E quer dizer, não o que tem repercussão e que causa aí constrangimentos, mas é todo o pensamento negativo, né? Tudo que é contrário às leis divinas, independentemente se tem repercussão ou não. Se cai no domínio público, né? Se vem a público ou não. Então, vamos lá. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui,
julgando-se o centro da vida no lugar onde se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito aos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. O ódio é comumente o amor envenenado de ontem. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. A soberba é o amor desvairado a si próprio. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Instruamos-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Muitas vezes, atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. E tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, os problemas do amor são vários, como disse o Edilson, né? São vários, porque são os desvirtuamentos do amor na sua essência. São aquelas pragas, aquelas ervas daninhas que sufocam ali a planta, né? Então, as coisas não caminham bem, não fluem, né? A planta vai ficando abafada até enfraquecer e às vezes até morrer, né? Então, nesse sentido que essa lição do livro segue, nos convida a refletir, porque a primeira frase aqui é: o amor é a força divina do universo. O amor é que move o universo. Deus criou o universo, nos criou e colocou em cada um de nós uma centelha desse amor. Mas esse amor, ele tem várias graduações. Nós estamos ainda engatinhando, poderemos assim dizer, em relação à conquista dessa virtude. O amor, na acepção mais ampla, mais profunda do termo, é sairmos de nós mesmos, né? Como o Cristo fez. Por amor a nós, ele desceu das alturas celestiais para vir, sabendo tudo que ia sofrer, mas para nos ajudar, assim, quanto humanidade, né, ajudar o avanço da humanidade e enquanto individualidades também, trazer luz aos nossos espíritos. E por quê? Por quê? Porque tudo progride. Nós
fomos criados para progredir, para evoluir e alcançarmos a perfeição relativa. Isso é trabalho para o tempo, né? Mas é necessário que a gente perceba a importância de entender isso, que é justamente o porquê devemos ser melhores. Por quê? Né? Então, vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, é imprescindível muita vigilância para não desviarmos a justa aplicação do amor, porque nós ainda aplicamos a nossa energia, às vezes, assim, nossa, gastamos muito tempo e muita energia, mas em interesses menores, se a gente considerar a vida espiritual e considerarmos as coisas do ponto de vista espiritual. Por isso que ele fala a vigilância, né? Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza, tá vendo? Energia. Energia é o que nós desprendemos quando nós temos um objetivo, quando nós desejamos alcançar esse objetivo. Então, nós empregamos a nossa energia. Só que, quando nós aplicamos toda essa energia, tanto empenho aí nos cofres, né, nas questões puramente materiais, e o dinheiro mesmo, né? Então, é a avareza, porque aquele que é avaro, ele não divide as coisas, né? Ele não divide. É dele, só para ele. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Então, ó, energia, força, né? Tudo isso aí, todos nós temos e empregamos. Né? Agora, a vigilância está em avaliarmos de que modo nós empregamos, em que nós empregamos. Né? Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Então, ele falou em egoísmo, né? E inveja, porque tudo anda junto, né? Quando a pessoa se julga o centro do mundo, ali onde ela vive, ela acha que tudo tem que acontecer da forma como ela pensa, em favor dela, ela desrespeita os valores alheios, o que o outro precisa, o que o outro acredita, não interessa. Interessa somente a pessoa que se julga o centro do mundo, né? Então, olha só, como nós nos colocamos no mundo, como nós agimos no mundo com relação a todas as pessoas, porque a lei de amor é uma lei divina e o egoísmo, ele é o oposto dessa lei, conforme nos ensina o Evangelho. Daqui a pouco eu vou trazer alguns trechos do Evangelho para a gente fazer essa verificação. O ódio, ele continua, o ódio é comumente o amor envenenado, John.
Então, aqueles casos, né, falando no amor, assim, romântico, aqueles casos que as pessoas se amavam, mas por algum motivo aconteceu de um dos lados não querer continuar o relacionamento. Pronto. Aí o outro passa a odiar aquele a quem ele dizia que amava. Então, ali é o amor envenenado. Né? Foi envenenado o amor e descambou para uma outra energia, uma outra força totalmente negativa e destrutiva. O ciúme é o amor vestido de espinhos dilacerantes. Então, é aquela questão. Eu citei aqui o amor romântico, mas não só o ciúme. O ciúme ele existe entre irmãos, entre pares no mesmo projeto, no mesmo empreendimento. Né? Quantas vezes a gente vê as pessoas ficarem enciumadas com a projeção da outra, com quando aquela pessoa começa a se sobressair. Isso é ciúme também, não é só do namorado, do marido, da namorada, não. O ser humano é cheio de sentimentos aí, de toda a natureza. A soberba é o amor desvairado a si mesmo. Soberba, né? O orgulho, a vaidade. A soberba é aquela pessoa que, crendo-se o centro das atenções, né? O orgulho, a vaidade vão lá em cima, né? Chega a um nível assim extremo. Então, comumente ela tem uma atitude de desprezo pelos outros, né? De rebaixar, tem o hábito de rebaixar as outras pessoas, porque o amor dela está voltado para ela mesma. Né? Paulo, escrevendo a amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa provar as coisas que são excelentes. Ora, conhecimento e discernimento. Se nós não aprendermos a gostar de aprender, gostar de estudar, e começando por nós mesmos, estudar a nós mesmos, uma coisa que às vezes fica no esquecimento, né? Mas que, no entanto, é a chave para que a gente possa alcançar outros níveis, outros patamares de elevação espiritual. Como que a gente pode avançar sem conhecer, por exemplo, nossas fraquezas, nossas imperfeições? Como que a gente poderá combater uma coisa que a gente não conhece, não admite que tem? Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Nós reencarnamos com qual objetivo? O aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento individual e coletivo. Individual pelo que compete a nós devido ao compromisso com as nossas próprias consciências. E o coletivo porque é da lei divina a caridade, a compaixão, e que nós temos obrigação de contribuir para o progresso coletivo, tanto material quanto espiritual.
E se nós não procuramos nos conhecer, conhecer a posição que a gente ocupa, como que nós vamos poder avançar? Porque o espírito, ele muitas vezes repete por encarnações e encarnações as mesmas infrações às leis divinas. O que será que acontece com a gente? Que a gente repete os mesmos erros. Por quê? Nós sabemos que o ser humano, ele evolui gradualmente, lentamente, por sinal. Os espíritos nos ensinam que esse nosso progresso, às vezes, é imperceptível de encarnação em encarnação. Mas as montanhas são feitas de grãos de areia, né? Então, de grão em grão, nós vamos chegar lá. E para isso é preciso a ação da nossa vontade. Sem que a vontade seja posta em ação, nós não alcançamos o objetivo. E a vigilância está em o que estou desejando, o que eu tenho feito para alcançar o que eu desejo. E o que eu desejo vai ser bom para mim, de verdade, considerando o ponto de vista espiritual, vai ser, eu vou poder contribuir de alguma forma para o coletivo, com a humanidade, com o progresso da humanidade. É esse o objetivo da nossa encarnação. E aí? Aí não cabe a ninguém apontar, cabe a nós mesmos fazer esse exame. E nós não podemos esquecer também que nós estamos exatamente no lugar que devemos estar e com quem devemos estar. Nas melhores oportunidades para o nosso progresso espiritual. Pode ser até que a gente não goste, mas como os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, Ele nos coloca exatamente onde precisamos. Isso a gente não pode esquecer. E isso é também o conhecimento. Isso também é conhecimento. Aqui falou, o conhecimento, crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente passa a discernir, né? A comparar e fazer melhores escolhas. Se a gente só tem uma perspectiva, como é que a gente vai discernir? Por isso o conhecimento é tão importante, para nos dar uma visão mais ampla, uma visão de conjunto, pode-se dizer assim, que abrange justamente a questão espiritual. O nosso caminhar é um caminhar de um espírito eterno, é um cidadão universal, não se resume à Terra. Então, nessa perspectiva, a gente pode também avaliar o quanto nós estamos despendendo do nosso tempo, da nossa querença, da nossa energia, força, como foi citado aqui. Em quê? Em que a gente está gastando tudo isso? Não é? Aí, nós vamos terminando aqui a página, mas eu quero trazer algumas outras coisas, no sentido mesmo da gente poder ter mais de uma perspectiva e poder analisar, avaliar. Aliás,
provar, lá na língua grega original, como está falando aqui em cima, né? Para que proveis as coisas que são excelentes. Então, no grego, eu não vou saber pronunciar, né? Mas quer dizer exatamente isso. Examinar, testar. E também, o citado por Emmanuel, léxico analítico do Novo Testamento, o grego, mesma coisa, testar, provar, escrutinar, examinar. Então, a nossa lição de hoje é sobre isso. Continuando aqui. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida. Ele não está dizendo se a gente quer ou não quer. É um imperativo. Senão a gente não avança, não sai do lugar. Possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação. Quer dizer, quando a gente começa a sair da gente mesmo em favor de um bem maior. Então, a gente sublima determinados sentimentos menores em favor de um bem maior. E é dessa forma que nós vamos nos aproximando de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer. Né? Aquela coisa do ego, né? Do eu quero, eu preciso, eu isso, eu aquilo. Então é o querer. Ele foi delicado, né, gente? Ele não falou assim, né, que a gente é egoísta, que nós ainda somos seres muito egoístas, muito mergulhados no ego, né? O nosso amor é simplesmente querer, muitas vezes. Então é o eu falando mais alto. Mas ele adverte. E tão somente com o querer, entre aspas, ele colocou, é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Porque a gente vai se empobrecendo, né? Assim, sempre voltado para nós mesmos, a gente vai se apequenando e às vezes se embrutecendo também. Então, quando a gente vai fazendo o exercício de sair da gente mesmo, a gente vai um pouco mais adiante encontrar o que os grandes espíritos, né, grandes no sentido de elevados, eles demonstram e exemplificam para a gente a alegria de servir. Servir com alegria ao outro. Nós somos capazes disso. Deus criou a todos iguais, não é? Simples e ignorantes. E esses que estão hoje como modelos para seguirmos, eles passaram também pela fieira do aprendizado, do progresso, né? As etapas do progresso. Eles não foram criados espíritos puros, espíritos elevados. Deus criou a todos igualmente, né? Para que tivéssemos justamente o mérito das nossas conquistas. É isso que nos traz o Evangelho, não é? Então, eu queria fazer mais alguns comentários aqui, mas me apoiando no Evangelho, que é o nosso principal roteiro, lá no capítulo 11, tem
Instruções dos Espíritos, lei de amor. É isso que ele está falando aqui, ó. O amor é a força divina do universo, que move o universo. Né? Porque o contrário, o mal, ele destrói, ele não constrói, né? Ele implode. Então, todas essas mazelas, o ódio, o ciúme, a soberba, eles ainda permanecem em nós, espíritos ainda imperfeitos. Mas de que forma combater o egoísmo, a avareza, o desrespeito pelos valores alheios? É com o amor. O amor é o antídoto. É isso que nos ensina o Evangelho. Aí, eu trouxe aqui alguns trechos desse tópico, né, que é o número 8 do capítulo, Instruções dos Espíritos. A primeira mensagem é de Lázaro. Eu não vou ler tudo, claro, né? E fala assim, primeira frase: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, quer dizer, o ápice de todo esse sentimento que a gente pode ter, atingir, né? Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, porque a gente pode perceber perfeitamente, né, na própria natureza. Os animais, eles já têm os rudimentos de inteligência e de sentimento também, mas eles são animais, são limitados. Mas a gente pode observar que muitas pessoas mais se assemelham a seres primitivos do que pessoas mesmo, né? Principalmente na atualidade, em que a gente assiste o jornal, assim, parece que a gente está assistindo um filme de terror, né? Porque a gente começa a pensar, assim, a que ponto que o ser humano tem chegado, rebaixando a si mesmo, seus sentimentos, sua capacidade humana, rebaixando a sua humanidade, né? Bom, passando adiante, tem uma segunda mensagem que é de Fênelon. E ele reforça a mensagem, aliás, Emmanuel se baseou, né, claro, na mensagem de Jesus. Ele fala assim, que façam os homens o que fizerem, não o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação jamais será eliminado, né? Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes. Então, vejam só como que está reforçando o que a gente acabou de ver, né? Se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, porque as asas da evolução são justamente o amor e a inteligência, porque se não tiver o amor para direcionar para o lugar certo a inteligência, ela se desvirtua. A gente está, né, vendo aí todos os dias verdadeiros gênios, mas que utilizam para o mal. Enganadores da fé do povo, negociantes que vivem de enganar pessoas para obter lucros, não é? São pessoas inteligentes, altamente
capazes, mas e a direção dessa inteligência? Então, se não há o amor, ela se desvirtua. Então, aqui fala na questão do egoísmo, né? São duas grandezas inversamente proporcionais, não é? O amor e o egoísmo. À medida que um cresce, o outro vai diminuindo. Então, cuidemos. Aí fala aqui também do nosso progresso, que a tarefa é longa e difícil, mas será realizada, porque Deus o quer. Então, se nós, por nossa vontade, se nós empregamos a nossa vontade firme em sermos melhores, nós vamos progredir mais rapidamente e vamos sofrer menos. Porque os que são revoltados, indisciplinados, eles sofrem por mais tempo, porque a lei do progresso não vai mudar. É uma lei divina, as leis divinas são imutáveis. Então, vai ficar sofrendo até aprender, até aceitar, até se alinhar com essas leis. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito. É ela que deve um dia matar o egoísmo. Forças inversamente proporcionais. O amor cresce, o egoísmo diminui. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Bom, será que é possível isso? Felicidade na vida terrena? Seguindo o raciocínio de que Deus quer o nosso progresso e nós vamos chegar a ele. E quando esse progresso chegar a um determinado patamar, nós não vamos ter mais as segregações, as disputas pelo poder, pela posse de tudo, né? Terra, riqueza. Nós vamos olhar o outro como irmãos que são. Eles nunca deixaram de ser nossos irmãos em humanidade. Mas o nosso egoísmo nos torna cegos. Nós queremos o nosso eu. É como se essa cortina, né, nos impedisse de ver e de sentir que o outro merece tanto quanto nós. Não é? Não é isso que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a vós mesmo. Então, se eu amo o próximo, eu enxergo nele um igual a mim. Eu faço a ele o que eu gostaria que fizessem por mim. É uma questão prática, não é fantasia. Nós vamos chegar a isso. O que mais? Muita coisa, gente. Amar no sentido profundo do termo, olha só, que acabei de falar, mas assim de leve, aqui ele aprofunda mais. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. E aí fala assim, né, a gente fala isso. Mas a gente, se for agir assim, as pessoas abusam da gente. E abusam mesmo. E aí é que tá. Quando a humanidade, se não todinha, mas a maior parte, pensar
e agir assim, farei o que desejaria que fizessem a mim, então eu não vou abusar da boa vontade do outro, né? Da disponibilidade do outro em me ajudar. Eu não vou abusar, porque seria egoísmo, e eu vou me comportar perante o outro, mais uma vez, como eu gostaria que me tratassem também. Se a pessoa confiou em mim, eu vou fazer jus, procurar fazer jus a essa confiança. Se ela foi atenciosa comigo, eu não vou abusar tomando mais tempo dela que o necessário, não vou abusar da confiança dela, né? Então, isso tem a ver com respeito, né? Com respeito à outra pessoa, ao tempo da outra pessoa, aos valores da outra pessoa, as oportunidades que me estão sendo concedidas por Deus. Os Espíritos nos ensinam tanto, não abusar do tempo, aprender a valorizar o tempo nosso e o do outro. Às vezes, a gente toma o tempo das pessoas despreocupadamente, como se elas estivessem ali para nos servir. Sim, o Paulo está fazendo um comentário aqui, que legal. Quem ama não causa transtorno. Exatamente. E a gente ama os amigos, a gente ama os filhos, a gente ama os companheiros, companheiras, não é? Então, os próprios espíritos, gente, não vamos abusar da bondade deles, com petitórios, com, sabe, como diz alguns, né? Até o passe. Tem gente que é para passe. Nós precisamos pedir sim a ajuda, porque nós temos, por exemplo, o nosso anjo guardião, né? O Espírito encarregado de ajudar-nos a avançar espiritualmente. Mas nem por isso a gente precisa ficar ali, né? Pedindo coisas indevidas, quando a gente tem nossas próprias pernas, nossa inteligência. Vamos estudar para discernir, né? É muito mais fácil a gente ficar perguntando as coisas aos espíritos, não é? Vai lá, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta tudo, né? Quer resolver a vida inteira ali numa consulta. Não devemos fazer isso. Os espíritos se esforçam muito, trabalham muito, têm muitas tarefas, nos deixam o seu legado através de mensagens, de livros, para a gente fazer a nossa parte. Pegar os livros, estudar, está dizendo aqui instruamos-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. É isso que a lição traz. Façamos a nossa parte. Não vamos ficar só igual criança, pedindo, pedindo, pedindo. Não esgota nunca o repertório, né? A lista de pedidos. Mas e nós? O que nós estamos dando para alguém que está à vida em favor do outro? Vamos começar assim, com pequenos exercícios, prestando atenção aqui. Vigilância, imprescindível, muita vigilância para que não desviemos a sua justa aplicação, né? A força do amor e de tudo. Porque se a gente desvirtua, cai todas essas complicações aqui, ó, egoístas. Então, nós já esgotamos o tempo, eu
Vou pedir só mais um minutinho de paciência. Tem um livro maravilhoso que chama Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele é dividido em 3 partes. Gente, é um livro para a gente ler com calma, meditando, refletindo. E tem aqui, no capítulo 25, é uma parte todinha que fala sobre o amor, essa força universal, essa essência que nós trazemos em nós. Tá lá. Pode procurar que tá. Em alguns ela já se expandiu, né? Já se tornou uma maravilha de luz, de magnetismo positivo, né? Como Jesus. Ele resplandece, né? Eu estou falando porque eu estou me remetendo ao tempo que ele esteve entre nós. Então, vou ler só um trechinho para vocês verem que maravilha. O amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas até as mais sublimes, princípios da vida universal. Olha lá, o amor é a força divina do universo. Proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. Mesmo, né? Uma força assim maravilhosa que contagia, não é? Então, ele fala aqui, para encerrar, né? Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Está aqui de novo a vigilância. Aprender a dirigir a nossa vontade para o lado certo. Saber. Por que saber? Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Pode se perder, pode se desvirtuar, né? Acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina, fecunda, centuplica-lhes os recursos. Então, ele diz, não se trata aqui do amor que contempla sem agir. Eu amo tanto, mas não age, não sai do lugar. Que amor é esse, meu Deus? Né? Mas trata-se do amor que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Olha, tem muito mais coisas que a gente poderia comentar e estudar junto aqui. Mas devido ao nosso horário, somos obrigados a encerrar. Agradeço muitíssimo a companhia de vocês. É sempre muito mais estimulante a gente estudar junto, né, em grupo. Então, agradeço muito. Infelizmente, o Edilson realmente não conseguiu entrar, mas acontece, né? Coisas de internet, coisas, enfim, que fogem ao nosso controle.
E agradeço também muitíssimo aos amigos espirituais que se fizeram presente, que nos auxiliaram na compreensão de tantos ensinos que estão à nossa disposição. E pedimos ainda, Mestre Jesus, as suas bênçãos em favor de todos os nossos irmãos que hoje não puderam estar conosco, os nossos irmãos que nós estamos levando o pensamento, os nossos irmãos desencarnados, que também, tanto quanto nós, necessitam do estudo, do aprendizado, que as suas bênçãos se derramem sobre todos, de acordo com a vontade do nosso Pai e a necessidade de cada um. Tenhamos todos uma boa noite física, uma boa noite espiritual e até terça que vem, né? Com outros moderadores, podemos dizer, fiquem com Deus.